Salve, salve, Irmandade, tudo beleza? Aqui quem fala com vocês é o Paulo Batata, pelo canal Batata Vlog, o canal de vários assuntos relacionados à motocicleta, beleza? As duas rodas. Pessoal, hoje eu tô aqui, vou pegar minha colinha, dá licença, tá? Porque a informação é grande. Hoje nós estamos aqui com o quadro chamado Batata Responde, que nada mais é pergunta dos amigos, dos inscritos pelo Instagram, que vou fizer contato comigo pelo WhatsApp, que virar para mim e falar: Batata, responde isso para mim. Então esse Batata Responde é justamente isso. Quando você vê o coisa lá, Batata Responde, realmente é alguém, algum amigo, algum inscrito que fez alguma pergunta relevante e eu gostaria de responder aqui através disso, através desse vídeo, beleza? Então é isso aí. Então bora para lá. A pergunta de hoje é do nosso amigo, vou pegar a cola aqui, porque você já sabe, né? É do nosso amigo, o Gerson, de Sorocaba. O Gerson está fazendo a seguinte pergunta: Batata, pretendo visitar minha família em Timon. Timon é Maranhão, se não me engano. Na minha CB 450 Tucunaré. Qual os prós e os contras? Seria melhor eu ir na CB ou seria melhor eu comprar uma 125, uma 150? Interessante essa pergunta, né? Porém, muita gente podia falar, vai na CB, outras pessoas podiam falar, vai na CG, vai, entendeu? Então, existe dois universos aí, tá, Gerson? Então eu quero explicar bem direitinho os prós e os contras. Não vou nem dizer os prós e os contras, as características de cada tipo de viagem que eu vejo na minha opinião, tá bom? Então vamos lá. Bom, primeiro de tudo, segundo o Gerson relatou aqui, a moto dele faz uma média de 14 km por litro. Então daqui até Timon vai dar mais ou menos 2.600, 2.600, 2.000 e pouquinho, 2.700, nessa baixa. Vamos botar 2.600 km. Então para ir e voltar ele ia ser 5.200 km, certo? A moto que faz 14 por litro, então o preço do combustível aqui hoje, o preço da gasolina aqui em Montesião está 6,49. Então ele ia consumir em média aí, a moto dele fazendo 14 por litro, essa moto vai ter um consumo de aproximadamente 370 km, 370 litros, 372, mais ou menos. Então me aproximando, então vai ter uns 370, 370 e poucos litros de combustível. Esse valor vai dar mais ou menos aí uns 2.500 só de combustível para ele ir e voltar. Parece muito, parece pouco, não sei, vai do bolso de cada um, tá? Às vezes a pessoa tem vontade de ir na moto porque tem aquela moto, tem apreço, porque a moto dele, pelo que ele falou, enviou as fotos, a moto é muito bonita e é uma moto que ele reformou, então ele tem uma história afetiva com essa moto. E acredito que muita gente no canal tenha vontade de realizar algumas viagens épicas e tenha vontade de ir naquela motocicleta que ele tem, que ele reformou, né? Que é o caso da Sukita, que eu estou reformando ela para fazer uma viagem bacana com ela. Então eu acredito que deva ser uma coisa nesse sentido. Então, se tratando disso, a emoção comanda. Então, por exemplo, aí é uma questão econômica, porém é uma questão também de uma relação afetiva com a motocicleta. Então, com base nisso, tem que ser levado em consideração. Mas como ele perguntou a opção de ir numa 125 ou 150, eu vou relatar logo a seguir o que eu acho, tá? O que eu acho não, qual a diferença, a característica das duas viagens. Então agora sim, para você ir numa moto dessa, uma CB 450, beleza, você vai fazer uma revisão. Acredito eu pelas fotos, a moto mecanicamente, esteticamente está muito em cima, a moto está perfeita. E então não é só o combustível que você tem que levar em consideração. Por exemplo, pode ser que a moto você vai ter que ir devagar, porque é uma moto que é uma senhora, uma moto da década de 80, né? A Tucunaré, se não me engano, é 85, 83, 84, alguma coisa assim, eu não tenho certeza. Então, é uma moto da década de 80, tem que ser respeitada a limitação de velocidade. Uma moto você não vai conseguir correr muito.
Então, apesar de você estar com a 450 cilindradas, é uma moto antiga, então você tem que ir devagar. Até porque para preservar essa moto, né? Porque que nem aquela viagem que eu fiz com a Giselinha, fui devagarinho, não adianta querer correr. Então você vai ter que ir mais devagar. Mesmo assim, ela fazendo uma média de consumo de 14 por litro, você vai gastar 2.500 para ir e voltar. Então, essa é a base. Por exemplo, tem a questão das peças. Por exemplo, pode te dar algum problema no caminho, a moto pode estar inteira, tal, e com certeza está inteira, mas ela pode apresentar algum problema mecânico. Talvez seja mais difícil de você achar peças para ela no decorrer da viagem, entendeu? Por exemplo, vamos dizer assim, então, eu sei lá, eu vejo dessa forma, entendeu? É uma moto mais antiga, uma moto mais antiga, as peças são mais, vamos dizer assim, são mais difíceis de mexer, não é todo mecânico em toda a cidade, em qualquer cantinho que mexe. Então, por vias disso, talvez Paulo Batata, não faria uma viagem dessa magnitude com essa moto assim. Seria uma moto para aquelas viagens mais curtas, um passeio mais curto, tal. Mas tudo é possível, tá? Tudo é possível. E daqui para Timon mesmo, nossa, tem inúmeras lojas de moto e tal. Isso aí não é seu problema. Mas se a sua moto, você respeitar os limites dela e ir de boa, com certeza ela é uma moto que vai. Agora eu falo para você, qual é a vantagem de se viajar se você optasse em comprar uma 125 ou uma 150, que seja. Ele falou de uma Fan 150, uma Fan 125 ou 150, alguma coisa assim. É que a Honda lança tanta moto e tanta coisa, você não guarda. Então vamos lá. Por exemplo, se você pegasse uma Fan que fizesse em média, num cenário mais ou menos aí, que ela fizesse, vou pegar minha cola novamente, 35 km por litro, você ia gastar de combustível para ir e voltar 150 litros. Isso mesmo, 150 litros. Quer dizer, menos da metade do que você gastaria na CB. O teu custo de combustível para você ir e voltar de Sorocaba a Timon ficaria entre 1.130 e 1.150 reais, podendo abaixar ainda mais esse custo, porque eu coloquei aqui a moto consumindo 35 km por litro, mas uma Fan 150 bem reguladinha, ela pode chegar a fazer 40, 45, porque eu já vi motos que fazem isso, tá? Eu tenho amigos meus que tem moto que faz 50, 49, 50, porque a estatura do piloto, tanto de bagagem que ele carrega, tudo isso influencia muito. Então, por exemplo, então já mais uma média. Eu fiz uma média de 35 km por litro, que é a média que as outras motos que eu tive fazia. Mas, por exemplo, você pegando essa moto hoje aí, uma Fan 150 e fazendo uma média de 35, vamos fazer uma média bem assim realista mesmo. Num cenário, vamos dizer assim, não muito bom, com a moto carregada, peso e tal, bagagem e tudo. Então ela fizer 35 km por litro, você vai gastar 1.135 para ir e voltar, quer dizer, só no combustível, tá? Isso vai te dar uma economia de mais de 50% no combustível. Sem contar que tem outros fatores determinantes. Vamos considerar que você precise fazer algum reparo, que vai ser muito difícil, porque uma moto 150, ela também você vai devagar, não vai dar para correr, porque é uma moto 150 cilindrada, ela não corre, com peso e tudo, então você vai ter que poupá-la também, de certa forma. Então essa moto, ela vai ter esse consumo de combustível bacana. Aí você, não gastando demais, você andando com essa moto de boa, ela vai dar muito pouco problema. Troca de óleo é bem mais barata, tá? Troca de óleo sai bem mais em conta. A CB, motor maior, mais troca de óleo e filtro. A CG, mais barata, troca de óleo, mais barato, e a CG não usa filtro. Então, olha para você ver. Então já começa por aí, a manutenção básica. Por exemplo, se te der um problema, você precisar arrumar, a CG, em qualquer lugar que você for, você vai achar. Se você for na farmácia, você acha a peça dela. Entendeu? Então, eu vejo essas facilidades numa moto dessa, na CG. Aí se você me pergunta como eu faria essa viagem, eu faria na CG. Por quê? Pela questão econômica, de combustível, econômica, entendeu? Porque eu ia gastar menos, tá? E outra,
Porque a moto mais leve, ela cansa menos. Então, uma moto grande, maior, ela cansa mais. Mas, então, a moto menos mais leve, menos peso, menos bagagem, menos tudo, menos é mais, entendeu? É mais curtição, é mais rolê, é mais disposição. Então, eu vejo dessa forma, tá? Como o Gerson aí perguntou, espero que esclareça a dúvida de outras pessoas aqui no canal, eu resolvi trazer esse vídeo explicando porque uma CG é uma moto, não só a CG, a Sukita, Bros, XTZ, 120, essas motos 125, 150 são fantásticas para viajar. Você fala, Batata é falador, tal. Não, não sou falador. Quem viaja de moto pequena, quem faz o bom uso das 150 que tem em casa, sabe o que eu tô falando, entendeu? Então, muitos amigos meus que têm aí mais de 60, 70 anos, estão migrando de motos grandes para moto pequena, para moto 150, 190, 250 cilindrada. Por quê? Pelo fato da moto ser mais leve. Por isso, e eu vejo também, a gente está hoje usando essas motos pelo fato da economia de combustível. Economia de combustível, a gente economiza nas viagens e tal. Então é isso aí. Então eu acho, na minha opinião, eu viajaria numa Fan 150 ou 125 que for. Eu viajaria numa moto menor, mais leve, mais tranquilidade, menos visão, pessoal. Outra coisa, uma CB 450 Tucunaré, diga-se de passagem, que é uma moto muito linda. Eu acho essa moto fantástica. E a do cara tá impecável. Aí imagina, você tá na, o pessoal começa a olhar, entendeu? Então isso atrai olhares. Então eu acho melhor não, tá? A minha opinião, se servir para alguma coisa, como você me perguntou, eu tô respondendo. Então, a minha opinião é que a Tucunaré eu guardaria para minhas viagens de curta distância e aproveitaria mais as viagens de longa distância na moto no 150 ou 125. Beleza? Pessoal, você que é inscrito no canal aí ou não é inscrito no canal, se não for, se inscreva. E se já for, beleza. Comenta aí, cara. Eu desativei os comentários, mas esse aqui eu vou deixar ligado, porque eu quero ouvir de vocês o que vocês acham, tá bom? Mas tudo com devido respeito, tá? Com devido respeito, respeitando os colegas, respeitando quem está hoje gravando esse conteúdo para vocês, respeitando todo mundo, tá bom? Porque o respeito é a coisa mais linda que existe, tá joia? Um forte abraço do Batata!